Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a hora que você vai estar assistindo ou ouvindo esse podcast, mas hoje começando mais um episódio com a convidada super especial, Narcisa. Narcisa é terapeuta cognitiva comportamental. Muito obrigada por você ter vindo, você ter aceitado. Demorou um pouquinho sair, né? E hoje eu tô com um convidado super especial. Oi, gente. Isaac, hoje Isaac tá aqui. A gente quase forçou ele, né? Mas tá aqui no lugar do pai dele, que não pôde estar. Livre, espontânea vontade. Livre, espontânea vontade. Pressão, né, Isaac? E vamos embora. Vamos começar mais um episódio? Prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite, pelo carinho. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu que agradeço. Narcisa é minha psicóloga do coração. Eu acabei de falar para ela agora, todo mundo assim, tô precisando de uma psicóloga, tô com algum problema, vai na Narcisa. Isaac também, né, faz acompanhamento com ela. E é isso. Então, vamos embora? Vamos embora. Vamos começar pelo começo? Eu adoro começar por histórias. Então, assim, eu sei que muitas pessoas já te conhecem, até das suas redes sociais também, que você posta muito, né? Expõe muito. Mas eu gostaria de ouvir de você quem é Narcisa, além da psicóloga. Narcisa, além da psicóloga, é uma mulher, né? É uma mulher que ela também está num processo de transformação, de aprendizado, de construção. É uma mulher que também enfrenta desafios, né? Que também sente medo. Mas quando eu penso em mim, tem uma frase que eu acho que me define muito, é que eu sou uma medrosa muito corajosa. Como? Medrosa muito corajosa. Eu sou uma medrosa e não sou corajosa, não. Eu brinco falando isso porque o medo sempre faz parte, mas eu não permito com que ele me paralise, né? Verdade. Então, por isso que eu brinco aí com essa definição. Então, eu sou um ser humano também. Eu sou esposa, eu sou filha, eu sou corredora, eu sou empreendedora, eu sou amiga, eu sou dindinha. Eu sou tudo isso. A nossa Barbie. Nossa Barbie multitarefas, multiprofissões. E, Narcisa, como que surgiu, assim, a psicologia? A psicologia, ela surgiu, para ser muito sincera, como um segundo plano na minha vida, né, dentro da área profissional. Meu sonho, desde pequena, era cursar medicina veterinária. Olha. Né? Então, desde pequenininha, eu sempre gostei muito, né, de bichinhos, dos animais e tal. Só que a minha realidade não foi possível cursar por questões financeiras mesmo, né? Quando eu me formei, a faculdade que tinha mais próxima era Juiz de Fora. E na época eu pesquisei, a nota do MEC, ela estava para ser desclassificada, não sei muito bem como é que fala. E era a única faculdade particular que tinha aqui na região. Eu não tinha condições de fazer essa faculdade também, mas também não teria essa possibilidade por conta disso, né, que eu estou falando. E uma faculdade federal também, em outra cidade, eu também não tinha condições de me manter lá. Então, tinha tudo isso. Aí, o que eu pensei? Cara, o que eu vou fazer? O que eu gosto de fazer? O que eu acho interessante, mas que não, né, que caiba aqui dentro do orçamento. Que caiba aqui, que seja uma possibilidade, porque eu sempre trabalhei desde nova, eu tive minha primeira carteira assinada com 14 anos de idade. Então, eu sempre trabalhei, eu precisava continuar trabalhando para cursar a faculdade. E aí eu fazia quando eu terminei o ensino médio, eu comecei a fazer um cursinho pré-vestibular para poder estudar pré-vestibular. Em paralelo a isso, eu fazia um curso técnico de administração. E nesse curso técnico de administração tinha uma psicóloga que dava aula, que fazia dinâmicas. E eu gostava, né? E tinha aquela parte também da gestão de pessoas. Caramba, deve ser muito bacana, né? Promover qualidade de vida, promover saúde mental dentro do ambiente de trabalho. E aí foi aí que eu comecei a me interessar pela psicologia e foi aí que eu decidi que seria a psicologia minha área de atuação. E eu me apaixonei, né, pelo processo. Eu amo o que eu faço e eu acredito que nenhuma outra profissão eu seria tão feliz como eu sou dentro da área da psicologia. Modéstia à parte, eu sou muito suspeita a falar, mas é uma excelente psicóloga, maravilhosa. Eu amo demais. Obrigada. Mas, assim, você tem outra... A sua especialidade, ela é A TCC.
Você fala um pouquinho dela pra gente? Claro, a TCC é a terapia cognitivo-comportamental. Uhum. Eu me identifiquei, né, com essa área dentro do processo de graduação, porque, né, a gente estuda muitas outras linhas, né, que a gente fala dentro da psicologia. Mas hoje a TCC, eu gosto dela porque ela é uma área baseada em evidências, né? Então, a gente trabalha com ciência, psicologia é ciência. E, basicamente, a TCC, ela trabalha o comportamento, né? As emoções e os sentimentos. Então, o tempo todo a gente está em volta aí dessa tríade, né? O que a gente pensa, como que a gente sente e a forma que a gente se comporta. Uhum. E esse interesse pelo comportamento humano, porque muitas pessoas, isso me move muito, né? Essa curiosidade de entender por que as pessoas se comportam da forma que elas se comportam, da onde vêm essas dores, né? Por que tem tantas pessoas que têm tanta consciência do que precisa ser feito, mas ainda assim tem a diferença de você saber o que você precisa saber o que você precisa fazer e, de fato, fazer o que precisa ser feito, né? Então, isso sempre me motivou, eu sempre tive muita curiosidade por isso. Uhum. E você acha, assim, que hoje as pessoas, igual você falou, né? Às vezes a gente sabe que a gente precisa fazer, mas a gente não faz. Eu, diversas vezes, inúmeras vezes, eu sei que eu preciso fazer algo, mas eu luto contra, sabe? E dentro da sua especialidade, você trata isso ajudando as pessoas. Também. Fizemos uma pequena pausa para trocar agora o meu co-host, que você é hoje. Hoje eu estou de co-host. Pois hoje é a host mais linda do Brasil. Gente, me perdoe atraso, Narcisa me perdoa atraso, mas foi por uma boa causa. Trabalho, como sempre, né? Que a minha mulher mais briga comigo é pelo trabalho, é pelo tempo. Um dia a Narcisa me falou o seguinte, eu falei, poxa, ela falou que a Narcisa bem dificulta o trabalho dela. E eu dificulto o trabalho dela. Mas eu menti? Mas é isso, né? Eu tô muito feliz, né? Hoje, pra mim, é o primeiro episódio, recebendo a Narcisa, um assunto que eu gosto muito, psicologia, né? Principalmente no ambiente de trabalho. Gosto de ler livros, né? Relacionado à psicologia no ambiente de trabalho. Bacana. Mas estou voltando hoje, muito feliz, né? Estou voltando a gravar. E Depois de tô na quanto felicidade. tempo? Ixi, tem um ano? Um ano, Álvaro? Mais ou menos, né? Não, tem uns 9 meses. Período do cacaroto nascer. Não, Samuel, para de chamar. Meu filho vai chamar cacaroto. Mentira, Samuel. Mas, gente, Tati, vamos lá, continua. Vamos embora pra cima. E me perdoe pelo atraso, mas vamos embora. Tá perdoado. Agora, entrando um pouquinho nessa parte de saúde, nós sabemos que você, assim, é uma fã apaixonada por esportes, né? Você faz corridas, Hyrox, cross, musculação. A nossa Barbie, multiprofissões e esportes. Ela faz tudo que é tipo de esporte. Não. Como que o esporte, assim, ele te ajudou? Ele ajuda, não só você, outras pessoas também. Lógico que tem gente que faz uma ou duas coisas, mas como que te ajudou, assim, nessa parte da saúde mental sua? Só para eu me defender, eu não faço tudo isso, tá, gente? Eu faço uma coisa ou outra, eu fui intercalando. Eu comecei a me identificar mais, assim, mais com o esporte através do CrossFit. Sim. Porque você começou no cross, então? Na verdade, eu vinha da musculação. Eu nunca fui uma pessoa sedentária. Eu sempre pratiquei esporte na adolescência. Eu já joguei handebol, vôlei, futsal, tudo. Eu me permiti ser ruim em todos os esportes possíveis. Mas eu sempre fui muito ruim mesmo. Ruim. Mas ruim. Eu joguei vôlei também. Eu joguei vôlei. Mas eu não era boa em nada, né? Mas eu estava ali, entendeu? Eu estava ali no banquinho de reserva, quando precisavam me chamavam. Opa, tô aqui. E eu gostava. Mas o handebol foi onde eu me identifiquei mais. E eu passei por um processo de emagrecimento, né? Eu perdi 16 quilos. Mas ao longo de 4 anos, mas eu não comecei o esporte associado. Acho que eu comecei o esporte, comecei a emagrecer e aí eu fui melhorando. Aquilo foi te dando um gás, né? Isso, foi me dando um gás.
Então, eu comecei pelo CrossFit, foi onde eu me identifiquei, porque a musculação eu ia, mas eu detestava, né? Então, quando eu falo de atividade física, eu sempre falo isso para meus pacientes. A gente tem que achar uma coisa que a gente se identifica, que a gente gosta, que a gente não vai ali por obrigação. Então, eu tenho que ir porque eu quero emagrecer. Não vai funcionar. Verdade. Eu tenho que... Não, você tem que encontrar uma coisa que aquilo faça parte do seu dia e que você tenha prazer em fazer aquilo. E aí, eu comecei no CrossFit. E eu acho que ficava assim, né, gente? Eu fazer CrossFit, eu não sei nem pular corda. Como que eu vou fazer CrossFit? Eu vou pular aquela caixa, eu não vou conseguir. Eu vou subir uma corda, eu não vou conseguir. Mas, como eu falei, eu sou uma medrosa corajosa. E eu comecei me permitindo ser ruim naquilo ali, né? Mesmo desengonçada, eu fui lá. Aprendi? Não, mas eu continuei indo. Teve alguns movimentos que eu fui desbloqueando e isso vai motivando. Tudo que desafia a gente enfrenta, a gente vai, caramba, eu achava que eu não conseguia. Eu aprendi a pular corda adulta no CrossFit. Então, imagina o que foi isso. Foi muito bacana para mim. Do CrossFit veio associado à corrida, porque a corrida eu também sempre gostei. Eu corro desde 2019, na época da pandemia, eu comecei a dar umas corridinhas assim, mais ou menos. Mas nada, fui engajar mesmo lá para 2022. E voltando, né, atrelando ali com o processo da saúde mental, a atividade física, ela ajuda a gente na nossa regulação fisiológica. Sim. Né? Então, é cientificamente comprovado que quem movimenta o corpo, né, a atividade física ajuda a gente a regular o sono, a liberar a tensão, o estresse, né? Então, tem toda uma comprovação de que quem se movimenta acaba, de uma certa forma, regulando o nosso sistema fisiológico, lidando melhor com a pressão, com a emoção, né? E eu também faço muita associação da atividade física com a sua autoconfiança, com a melhora da autoestima. Então, ela tem N benefícios, né? E uma dica para quem não gosta de nada é continue procurando, né? Continue buscando fazer alguma coisa que faça sentido para você. Uma hora acha, né? Uma hora acha. E tem um outro ponto também, que às vezes a gente quer fazer tudo e quer ser bom em tudo, mas a gente não precisa começar correndo 10 quilômetros, Exato. A gente não precisa começar sendo a musa fitness da academia. A gente não precisa... Não, a gente pode só começar. A gente tem que sair daquele 8, 80, falar, se permitir ser iniciante. Tudo que uma pessoa é muito boa hoje, ela teve que começar, né? Ela teve que partir de um princípio de ser iniciante. De ser ruim, De né? ser ruim. Exato. Eu brinco muito com isso, né? De ser ruim. Vou me permitir ser ruim nisso daqui porque eu gosto, né? E tá tudo bem. Você, dentro dos esportes, foi até a corrida, né? Eu não faço corrida, queria muito ter... Igual assim, o pessoal corre, o José também gosta de corrida. Mas quando eu tava destravando, né? Aí eu descobri a gravidez. E assim, eu sei que não tem nada a ver, pode correr, mas eu fiquei com medo, com receio por isso. Por eu não ter essa experiência, toda a expertise. Sei lá, aconteceu alguma coisa, Deus que me livre. Então, assim, optei em parar. Mas é uma sensação tão gratificante. Antigamente, assim, no começo, agora voltei da estaca zero, né? Não consigo. Eu corria, assim, 50 metros, eu já ficava, assim, bufando, sabe? E eu ficava triste, porque o Josué começou... O seu primeiro processo de emagrecimento foi correndo, né? Corrida, foi. E é o único esporte que realmente eu me desligo 100%. Desliga. É a corrida. Porque na academia eu tô ali, eu tô mexendo no celular, alguém me liga, alguém corrida me não dá. chama, eu atendo. Agora a corrida, eu boto o celular de lado. Você tem que concentrar em respirar e dar a passada. Exatamente. Eu fico 100%. Chega uma hora e meia que eu corro ali. Eu me desligo totalmente, né, dos problemas e da vida. Não, foi. Aí, e começou eu e o Josué, nós íamos, assim, final de semana, sábado e domingo, que era o dia, assim, que estava em casa. E eu ficava muito frustrada, porque mesmo ele, depois de anos parado, ele tinha ainda aquela memória, né? O corpo dele ainda tinha, então ele conseguia correr muito mais que eu. E eu queria, assim, a todo custo também correr, porque ele sempre falou isso comigo. A corrida me desliga. É o único esporte que eu consigo, assim, eu corro e é só eu mesmo, porque realmente, você tem que focar no pace, né? Você tem que focar na respiração, você tem que focar nesses buracos aí da rua, pra você não cair, você não tropeçar. Então, é real, você se desliga, você se conecta com você mesmo. Só que eu me cobrava muito, porque eu não conseguia.
E ele sempre falou comigo, não, é aos pouquinhos. Você vai correr um pouquinho, você vai se respeitar, você vai sentir uma dorzinha que daqui. Então, assim, você vai parar. Quando eu comecei, assim, eu lembro uma vez, a gente estava lá perto do posto. Quem não é daqui de Três Rios não vai entender, mas quem é vai entender. Posto da Avenida, Petrobras. Nós começamos a correr ali, né? Eu vim parar lá perto do Camais. Olha! Foi isso mesmo, não foi? Quando eu parei, que eu olhei assim, e eu sempre fui uma pessoa que eu nunca fui competitiva. Eu nunca tive essa coisa de competição. Josué é mais competitivo. Então, assim, eu nunca tive essa coisa de competição. Então, eu nunca me desafiei muito. Eu nunca tinha parado, porque eu nunca tinha me desafiado em algumas coisas. Que eu sempre começava alguma coisinha, aí se eu não conseguisse, para mim estava bom, porque eu não tinha esse lado meu competitivo, assim, né, aflorado em mim. E eu lembro quando eu parei lá no Camais, que eu olhei assim para trás, eu falei assim, eu corri isso tudo. Que bacana. Cara, assim, eu fiquei mega feliz, assim, sabe? Mas Perceber. Sem perceber. Eu parei porque realmente eu já não estava mais aguentando. Tava doendo tudo doía. Mas, assim, como que é importante também a gente ter essa coisa, assim, de se competir, sabe? Se falar assim, cara, será que eu consigo? Eu vou embora. E é real mesmo, sabe? E aí a gente foi indo, aí quando eu via, já estava correndo mais. E assim foi, mas assim, o Josué também foi bem... Ele sempre me incentiva nisso. Outro ponto que você falou, que a gente estava nos bastidores, né? Sobre dirigir. Eu sempre dirigi aqui. Eu sempre tive muito medo de pegar a estrada, de ir para outros lugares. E Josué é sempre assim, você tem que ir, que não sei o quê. Esse incentivo é tudo. Exato. Aí teve uma vez que eu tinha que ir em um cliente, foi a primeira vez que eu fui sozinha, sem ele. Aí eu comecei a ir com ele. Se desse qualquer coisa, ele tá aqui, eu vou parar o carro, ele pega aqui e eu vou. Acho que foi em Volta Redonda. Foi Pinheiral. Aí, não sei o que aconteceu, cargas águas que aconteceu. Ele falou assim, eu não posso ir, você vai ter que ir sozinho. Eu falei assim, o quê? Você vai ter que... Eu falei, Josué, pelo amor de Deus, eu não consigo. Se fosse só em Pinheiral, eu iria. Só que depois eu ia ter que ir lá no centro de Volta Redonda. E eu nunca tinha ido. Ele falou assim, não, você vai, você consegue. Você vai colocar o Waze no carro e você vai. Então, assim, aí eu fui, assim... Não tem nada a ver com esporte, né? Saindo um pouquinho. Mas só, assim, para falar, assim, dessa parte de se desafiar, né? De ir, de fato. E aí eu fui. Quando a estrada de Volta Redonda é uma estrada bem pesada, que é muito caminhão. É muito perigosa. Aí eu lembro assim que eu fui muito bem até para cima de Paraíba do Sul ali, chegando em Vassouras, e a família da minha mãe toda de Vassouras, né? Quando eu falei assim, meu Deus, eu tô sozinha aqui mesmo. Aí deu vontade assim de parar o carro assim no acostamento e voltar, dar uma desculpa. Eu falei, não, eu consigo, sabe? E realmente é muito bom essa parte de se desafiar. Quando eu não tinha carteira, me enchia o saco para dirigir. Depois eu tinha carteira, não vou. Falei, não. Agora você vai com medo, mas vai. Mas assim, a gente só muda o que a gente sente quando a gente muda a forma que a gente se comporta. Verdade. Hoje você dirige com segurança e com autonomia porque você permitiu ir com medo. Se você não tivesse ido naquele dia, você não ia sentir essa capacidade e essa segurança que te trouxe até aqui hoje. E hoje você vai belíssima dirigindo para São Paulo, que eu vejo. Sozinha. Então, isso partiu de algum lugar. E é sobre isso, qualquer desafio que você venha se propor. A gente não precisa estar pronto para fazer nada, a gente precisa estar disposto. Verdade. Né? Então, verdade. quando a gente está disposto a fazer algo, a gente se torna pronto, a gente vai se formando no processo. Eu gosto muito de falar disso, né? Que a gente tem que se desafiar e entender que, na maioria das coisas que a gente se propôs a fazer, a gente vai ficando pronto no processo, sabe? A gente vai aprendendo conforme a gente for fazendo, é claro que, se a gente for pensar num processo de dirigir, a gente tem que tirar habilitação, tudo que a gente for fazer, a gente, obviamente, tem que se preparar, tem que estudar, mas 100% pronto, ninguém tá, a gente vai ficando. É verdade. Né? Agora, voltando um pouquinho, né? Voltando aqui pro bloco pro nosso roteiro, que é saúde mental. Eu queria também perguntar para você a influência do exercício físico na redução da ansiedade, né? Como que funciona isso? Como correlaciona, né? Como correlaciona as duas coisas? Exercício, atividade física, no geral, não só musculação ou crossfit, até uma caminhada também, sabe? Como que ela influencia ali, ela ajuda ali nessa questão da ansiedade?
Como eu te falei, a atividade física, ela ajuda a gente a regular o nosso processo fisiológico. O que é isso, né? O nosso sono, o estresse ali do dia a dia. Então, automaticamente, se eu tenho esse sistema fisiológico mais regulado, eu tenho ali, né, em paralelo a isso, a emoção também um pouquinho mais regulada. É claro que quando a gente fala de emoção, quando a gente fala da ansiedade, do que a gente está falando? A gente tem a ansiedade, que a patologia, né, o transtorno de ansiedade, e a gente tem a ansiedade aí como emoção, né, que todo mundo experimenta ela. E como que a gente separa, eu tenho transtorno de ansiedade, não é assim que é feito um diagnóstico, mas o que é um ponto de atenção para a gente buscar uma ajuda, né, para poder investigar a necessidade, às vezes, de um acompanhamento, de um acompanhamento medicamentoso, enfim. Quando a gente fala que a gente é ansioso, e aí muitas vezes chegam pacientes lá no consultório, Narcisa, eu sou muito ansiosa. Aí eu falo, é mesmo? Me conta, né, um pouquinho, vamos entender e tal. E aí você vai investigar e o paciente é ansioso, aí ele fala, não, sabe o que acontece, Narcisa? Quando eu vou viajar, nossa, eu fico numa ansiedade, quando eu vou acontecer alguma coisa nova, né, eu fico muito ansiosa, às vezes eu não durmo direito, quando eu quero algo e tudo mais. E aí aquilo é algo novo, que não está dentro da sua rotina, às vezes é algo muito importante. Aí eu falo, né, eu brinco falando que bom, né, você é ser humano, vai experimentar a ansiedade. A ansiedade é um nosso mecanismo de defesa, né? Ela está aqui também como uma forma de nos proteger, de nos impulsionar a fazer algo. Isso, na ansiedade, sem ser uma patologia, tá? Uhum. E aí, quando que vira o ponto de atenção? Quando essa ansiedade, ela te atrapalha a sua funcionalidade do dia a dia, já não é mais uma novidade, você já não está indo, não é só uma viagem, não é só algo pontual, uma apresentação pontual que você vai fazer, você está ali na sua rotina, no seu dia a dia, e você começa a ter sintomas fisiológicos ali no seu corpo, né? Esse é um ponto de atenção. Pensamento muito acelerado, sem você entender uma causa aparente. Então, a atividade física por si só, ela não vai eliminar, nem combater a ansiedade de jeito nenhum, mas ela é um excelente aliado para essa regulação. Por quê? Principalmente a corrida, né? Quando você está correndo, você tem que se concentrar no seu momento presente, né? Então, ali, de fato, muitas pessoas falam que se desligam, porque elas têm que se conectar. Quando a gente está numa prova de corrida, então, né? A gente está ali naquele momento, a gente vai pensar, né? Quando é um treino longo, obviamente, a gente passa muita coisa na nossa cabeça, mas a gente está conectado no momento presente. E quando a gente se conecta do momento presente, a gente automaticamente diminui a nossa ansiedade. Porque que a ansiedade é um medo do futuro, né? São os pensamentos que vêm ansiosos mesmo, é o e se, né? Então, quando a gente está ali praticando uma atividade, a gente está conectado com o momento presente, então é por isso a gente acaba regulando, né? E é por isso que ela contribui tanto. Falando de corrida, você participou agora de uma maratona, né? Participei. E eu fiquei acompanhando. Eu achei tão bonito que teve uma hora que você estava assim... a gente via que você estava assim, emocionalmente, assim, não digo nem fisicamente, você estava cansada, né? Porque eu acho que foram quantos quilômetros? 42 quilômetros. Mas foi tão bonito a tua força, assim, de não desistir, e quando você acabou, assim... Gente, quando eu olhei, assim, aqueles stories, com aquele brilho no olhar, assim, tipo assim, de eu consegui... Foi isso. Deve ter sido uma luta, uma batalha interna muito grande. Como que você conseguiu, assim... ali, assim, porque tudo bem, você é uma psicóloga, mas você é um ser humano. Então, assim, você pensa, não sei se aconteceu ali inúmeras vezes, parar ali em algum ponto de apoio para desistir. Eu queria desistir, gente, obviamente. Como é que você fez? Assim, não vou desistir, não vou parar. Como que foi? Eu me preparei para essa corrida. E eu acho muito bacana o quanto que a gente vai aumentando a nossa régua, né?
Então, quando eu comecei a correr, eu não sabia que era quilômetro, eu não conseguia mensurar. Eu vou daqui até ali, igual você fez aqui agora. Né? Então, assim, eu não tinha essa noção de distância. E aí eu comecei a correr com uma prima muito querida que me incentivou muito. Primeiro, na verdade, quem me incentivou foi o meu pai, né? Foi meu primeiro incentivador ali da corrida. Como eu falei, eu estava no processo de emagrecimento, estava, né, muito ali acima do peso e com problemas já, desenvolvendo problemas de saúde, né? E meu pai praticava bastante bullying, tá? Mas incentivava também. E aí ele começou a caminhar comigo. E olha que legal. Tinham um casal de idosos que corriam na pista. Eu moro ali no final da Vila Isabel, né? Então a gente pegava a BR ali. E aí meu pai ficava indignado. Falou assim, como que aqueles dois velhinhos, mas assim, indignado no sentido positivo, sim, né? Lógico. Como que aqueles dois velhinhos correm? A gente não corre, a gente tem que correr também. E aí a gente corria... Assim, né? Bem devagarzinho ali. E dava aqueles trotezinhos. Igual eu. A gente dava aqueles trotezinhos, parava. E meu pai... isso, gente... 5 e pouca da manhã, tá? Meu pai ia ali fielmente. Eu falava que não queria ir, ele me obrigava e tal. E aí que eu despertei o interesse pela corrida. E aí, como que eu consegui, né? Por que eu tô falando isso? Porque eu não imaginava que um dia eu ia ter a vontade de correr 42 quilômetros. Porque o maior desafio... já foi um desafio para mim... correr 1 quilômetro sem parar. E depois desse 1 quilômetro, se tornou um desafio correr 3. E depois desse 1 quilômetro, se tornou um desafio correr 5. E aí eu lembro da minha primeira prova, que eu fiz junto com uma prima minha, e foi lá em Chiador. Essa prova, se eu não me engano, foram 7 km. E eu terminei a prova, peguei a minha medalha, a minha banana, entendeu? E saí toda feliz e fui embora para casa. Quando eu cheguei em casa, um amigo me ligou e falou assim comigo, Narcisa, cadê você? Eu falei, eu tô em casa. Ele, Narcisa, você pegou pódio, volta aqui. Eu falei assim, o quê? Como assim? Eu peguei pódio na minha primeira corrida. E aí eu voltei, correndo, já tava em 3 dias. Deu tempo. Quando eu cheguei, tava chamando meu nome. E aí eu voltei correndo. E ali eu olhei para aquilo e falei, caramba, será que eu vou conseguir ser bom em alguma coisa? Mesmo que seja como uma amadora, né? Porque eu não sou nenhuma profissional. E ali eu falei, caramba, eu quero participar de corrida. Então foi ali que me despertou, né? Ver que eu fui capaz, né? De estar ali entre as melhores. Foi muito bacana, né? Então, ali eu comecei. Aí eu fui aumentando os desafios e tal. E chegar no 42 km, chegar na maratona, eu fiquei assim, poxa, será que eu realmente tenho necessidade de participar de uma maratona? Será que eu gosto tanto assim? Tem toda uma responsabilidade por trás de correr 42 quilômetros que eu fiz o ciclo. Então, eu procurei ajuda profissional, né? Eu me alimentei para isso, eu fiz suplementação, né? Eu busquei apoio aí de uma pessoa para montar os meus treinos, né? E eu sou uma pessoa disciplinada, então eu cumpri ali, né? A planilha de corrida. E eu fiquei com muito medo desse ciclo se tornar um trabalho, né? Então, eu fiquei muito pensativa nisso, de não transformar esse ciclo, que correr para mim é algo prazeroso, em mais uma obrigação, já que eu já tenho tantas, né? Mas não se tornou, porque eu gosto tanto de fazer aquilo, que mesmo tendo algo condicionado para eu fazer, não virou um sofrimento. E às vezes eu era muito questionada também por isso. Né? Os amigos, né, chamam de chata, que eu vou acordar, que eu não quero fazer nada no sábado, porque no domingo eu tenho que correr. Eu acordava domingo, assim, umas 7 horas da manhã, 8 horas, já tinha um stories da Narcisa já. Narcisa correu tantos quilômetros hoje. Já foi. A gente ficava real, assim. A Gisela, a Narcisa já correu, 20 quilômetros. Aí eu aqui, amor, Narcisa já correu já, que você coloca, né? E assim, realmente, as pessoas, elas não têm noção. Eu também não tenho, tá? Eu não tinha e também não tenho muito. Mas é um preparo físico e emocional muito grande. O pré, para você correr uma maratona. Assim, sim. E aí eu fui me preparando, né? Respondendo essa pergunta que eu dei numa volta gigante para falar. Eu fui me preparando nos treinos. E assim, teve alguns treinos. E aí os treinos foram me desafiando. Por exemplo, eu já tinha corrido algumas provas de meia maratona. Né? Eu já tinha feito algumas provas.
E aí, até meia maratona, já estava se tornando confortável. 21 km já se tornou confortável. Não estou dizendo fácil, mas já se tornou confortável dentro do ciclo, entendeu? Nós correndo 1 quilômetro morrendo. Não, eu, né? Eu Não, correndo. mas olha o processo. Eu corro há quase 5 anos. Vamos lá. Não estou dizendo que é fácil, não, pelo amor de Deus. Não é Não é gente fácil, sabe. é um desafio gigante também. E assim como foi para 42 um dia, foi para 21 também. Assim como foi para 1, assim como foi para 3, para cima. E aí, quando eu fiz o meu primeiro treino de 22, né? Vamos supor, saí do 21, quebrei a barreira do 21, eu falei, caramba, eu não vou conseguir correr 42. Foi o primeiro pensamento que veio. Mas aí, eu não compartilhava esse pensamento também. Eu guardava ele internamente. E ficava assim, tá bom, semana que vem a gente vê. Se você não conseguir também, tá tudo bem. Tudo bem. E aí, chegava o outro domingo. Aí, eu já fui pra 24. Eu, não dá pra aumentar, não. E assim foi aumentando progressivamente. No dia da corrida, não foi um dia que meu corpo estava respondendo bem. A gente tem muito isso, né? Tem dia que a gente sai para correr e a gente vai correr, tem ali um cronograma para correr 10, o corpo tá respondendo bem, a gente estica mais um pouquinho. E tem dias que a gente se programa para correr uma quilometragem maior, porque a gente não é profissional, né? Então, às vezes, a gente come alguma coisa que tava fora ali do planejamento, o corpo não reage bem, às vezes não dorme bem. Enfim, às vezes o corpo só não tá respondendo mesmo, tá cansado de alguma outra coisa que você fez da semana. E aí, na prova, foi um desafio, porque eu não estava me sentindo bem. Eu quebrei no quilômetro 8, né? Então, 8 km para um ciclo de maratona para quem vem se preparando. Aí eu falei, poxa, eu tô com vontade de fazer xixi. Eu falei assim, cara, eu vou parar. Por que eu não vou parar, né? E aí eu parei, fui ao banheiro, voltei e comecei. Meu corpo não tá legal. Eu falei, não, meu corpo tá legal sim. Eu me preparei para isso. Então, eu fiz até um post, né, na época, falando sobre, ajudando o pessoal que quer correr 21 km, né, até mesmo dando essas dicas mentais. Então, eu utilizei aquilo que eu ensino, né, no momento da minha corrida. Eu fui falando palavras de afirmação, eu fui me concentrando em blocos de tempo, isso ajuda muito. Tudo bem, eu não tô me sentindo bem, mas eu vou correr por mais 2 km. Daqui a pouquinho, se eu não estiver bem, tá tudo bem eu parar também. E eu vi o quanto que foi, claro, que no final da corrida eu estava muito cansada fisicamente, obviamente, perna pesada, mas eu também não estava com nenhuma limitação. Eu não tive cãibra, eu não tive nenhuma dor muscular, eu tive o cansaço de correr uma maratona, que foi normal. Então, eu percebi, a cada quilômetro que eu conseguia avançar, o quanto que aquilo era emocional mesmo. E aí, a vontade de ir ao banheiro não tinha jeito, né? Eu precisava parar, eu parava. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Foi isso, foi assim. Foi dividindo em blocos, foi falando palavras de afirmação, foi buscando evidências do quanto que eu estava preparada, lembrando dos meus treinos. Eu também recebi muito apoio, né? As minhas amigas toda hora me bombardeavam de mensagem, né? A Cacau, uma amiga muito especial, acho que a gente tem muita conexão. Então, ela começou a falar comigo no momento que eu mais precisava mesmo ali. Que foi no finalzinho. Foi a que te acompanhou lá? Que me acompanhou de forma online, remota. Tinha uma que estava lá também, não tinha? Tinha muitos amigos lá. Né? E tem também o Luiz, que é um grande amigo também, que fez todo o ciclo comigo. O Luiz me me carregou também. Vambora, braba, não chora. e ele também, por alguns momentos, precisou desse apoio e eu dei. Então, assim, foi dessa forma. Foi dividindo em blocos, foi falando palavras de afirmação, foi olhando para o lado e vendo esse apoio, né, do Luiz, das minhas amigas no telefone, da minha família que estava ali me esperando. E esse recorte que você fala é justamente quando eu estou chegando no KM 38, tava ali a minha família, né? Então, meu pai foi me assistir, né? Foi o Leandro, meus amigos. Então, quando eu cheguei ali no KM 38, que eu vi todo mundo, eu abri a boca pra chorar. Mas eu vou voltar, gente. Me espera que eu tô voltando. Foi isso. Tá? Ô, Narciso, uma coisa que eu observo hoje em dia, agora é minha vez, né? Deixa eu falar um pouquinho. Mas agora eu vou falar. Né? Essa questão, essa comparabilidade, né? Antigamente, a gente vê hoje as pessoas muito ansiosas. Tem um porquê? Porque hoje, cada vez mais a gente vê as pessoas ansiosas. Antigamente, meus pais, meus avós, né? A gente não via muito isso, ou não sei se era mascarado. O que a gente consegue identificar nessa questão? Aí eu cortando, eu sei que é o seu, mas assim, eu acho que antes, né? A minha mãe até fala isso comigo. Antes eu não tinha tempo
pra ser ansiosa. Minha mãe outro dia falou isso comigo, eu fiquei olhando assim pra cara dela e falei, caramba, minha mãe não tinha tempo, porque assim, tua avó me cobrava muito, então acho que a minha avó também foi muito cobrada, então acho que é disso, né? Não sei. Ou às vezes a minha mãe também era uma pessoa ansiosa, e minha avó também era, só que elas não tinham essa... oportunidade, vamos colocar assim, de de externar, tipo, tô ansiosa, ou às vezes ela via isso como uma fraqueza dela, não posso falar que eu tô assim, porque eu tenho que ser uma mulher forte, sabe? Tem muito disso também. Você perguntou, já respondendo, né, que a comparação, ela gera muito esse fator também, mas eu acredito que as pessoas falam, a gente tem uma geração muito ansiosa, eu já acredito que a gente está num momento onde as pessoas têm mais consciência dessa ansiedade, né? Então, assim, antes tinha muito estigma para falar de emoção, para falar de transtorno, né? E com a informação, né? Com acesso à informação, a gente fica mais fácil da gente identificar e entender. Não de diagnosticar nada, mas pelo menos de ter acesso ao que é aquilo ali. Então, eu entendo e acredito que as pessoas estão mais ansiosas muito por conta dessa questão da informação. Hoje a gente tem muito acesso a tudo. Então, assim, você já acorda bombardeado, sabe? Sim. Você já acorda, você pega o telefone ali, já tem mensagem, às vezes já tem cobrança, já tem ligação. Você abre o seu Instagram e aí tem lá um recorte perfeito da vida de alguém. O casal que viajou, uma mulher de menos de 30 anos que já está milionária. Tem o casal perfeito, tem o corpo perfeito. E isso, né, se não bem trabalhado, bem elaborado, a gente pega o nosso bastidor, né, e faz uma comparação com o recorte da vida de alguém. Então, acredito que sim, a comparação, ela contribui muito para esse aumento da ansiedade, sim. É muito... É porque a gente vê ali, né? A gente tem um caso no escritório, não sei se você vai se recordar. A gente fez entrevista com 11 pessoas. Sim. Aí, dentro das perguntas que a gente faz, das 11, 10, foram 10, você lembra? Responderam que tinha algum tipo de ansiedade. Então, eu sofro com ansiedade de 10. Eu fiquei, assim, apavorado na época, né? É verdade. Isso tem até que ter um cuidado para não ser um caráter também eliminatório. Não era. Eu digo que a pessoa relatou, né? Não porque o Josué, ansiedade... Não sei, né? Se tem também... Eu sou chucro, né? Ela fala, você é um chucro, não sei ogro. O quê. Mas, assim, a gente respeita a individualidade e o limite de cada um. Você não é ansioso, não? Não. Igual você fala, às vezes quando tem problema, eu falo, problema tá ali, eu vou agarrar no pescoço dele. Eu acho que o Josué, acho que todo mundo tem um pouco de ansiedade em si, foi o que você falou, né? Tem aquela ansiedade lá que é nossa, já biológica, e lógico que tem essas agora que Instagram, a gente vê aqueles recortes daquela vida perfeita, então a gente compara com a nossa, né? Enfim, só que eu acho que o Josué, ele lida muito bem com essa parte dele, sabe? De ansiedade. É o que ele isso aqui mesmo que ele falou, tem um problema... Ele não senta, não. Ele fala, vou fazer o quê? Vou resolver. Eu sou um pouquinho assim também. Sabe? Eu não consigo. Eu já paraliso. Aí ele vem assim por trás. Não, você não pode, não. Vambora, você tem que ir. Josué. Entende? Mas é importante também a gente parar em alguns momentos também para acolher aquilo que a gente está sentindo, né? Porque senão, Josué, isso é importante, isso é bom, mas a gente tem que ter um cuidado também de não estar no automático, sabe? Porque a grande questão toda é a gente fazer... Tá problema ali, mas em que momento que você para, que você cuida de quem tá cuidando de tudo? Verdade. Então, isso também pode gerar também uma sobrecarga emocional. Então, é esse cuidado. Nem lá e nem cá, né? Um equilíbrio ali entre as partes. Tô tendo uma consulta de graça. Ele tá aproveitando, tá vendo? Eu sou bobo, nada. Mas só pra fazer uma pergunta aqui pra Narcisa, sobre rede social, né? É o que você falou, a gente vê ali o corte da pessoa de uma vida perfeita, de 30 segundos, e você compara com a sua, você acha que a sua vida é uma merda. Isso tem atrapalhado muito, né? Ainda mais a juventude, os jovens. Sim. O que acontece? Geração G, né? Ela já vem crescendo dentro disso. Nós somos jovens também. Mas a gente conseguiu viver num período, não falar época, né? Não, período. A gente conseguiu viver
vivia num período sem as redes sociais, né? Então, a gente foi muito privilegiadas no brincar, na rua, no pique-pega, em jogar bola. E eu acho que muito tem muita relação também, né? Essa parte... Tem muita relação também dos jovens, né, serem um pouco privados disso com a mulher moderna, né? Então, eu criança, eu tinha minha mãe ali em casa, né? Só o meu pai trabalhando, então era fácil. Eu podia brincar na rua porque tinha sempre ali alguém olhando, né? Então, isso também facilitava. Hoje, muitas das vezes a criança fica com um cuidador ou fica num horário de escola integral. Então a gente foi perdendo um pouquinho disso. E o que é um recurso para distrair a criança e o adolescente? Tela. Né? Que a gente tem que ter um cuidado muito grande. E que eu também compreendo, né? A gente, né, da área da saúde, tem muito discurso de tela a partir de tantos anos, monitorar o uso para os adolescentes, tudo isso é muito importante. Eu trago muito esse discurso no consultório que eu atendo, né, crianças e adolescentes também. Então, eu sempre pego nessa tecla do que é importante monitorar, estabelecer limites, acompanhar ali o que a criança está consumindo. Mas eu também atendo a mãe. Eu atendo aquela mãe que está cansada, que trabalhou o dia inteiro e que precisa fazer uma comida, e que precisa organizar alguma coisa, e que precisa continuar fazendo um trabalho que ela não terminou, e a criança está ali demandando aquela atenção. Sim, como a criança ela já tem, no processo de desenvolvimento dela, já começa a ter esse acesso à tela, e muitos pais e muitas pessoas também estimulam a questão da criança, né, um Instagram e tudo mais, ela automaticamente se antecipa no processo de comparação, né? E num momento que ela não tem maturidade emocional para digerir aquilo, porque né? se um adulto já tem esse olhar, né? Imagina uma criança. Né? Uma adolescente ali que tem seus 17, lidar 18. com as suas próprias emoções. Aí vem um outro adolescente com a mesma idade dele, já com não sei quantos milhões de seguidores, já com uma renda de não sei o quê, comprando, sabe? Viajando, indo comparando, e vindo. A gente nem sabe se é verdade, que a internet você pode ser tudo. É verdade. A internet é terra de ninguém. Tem carro, não sei o quê, tá devendo tudo, não tem nada dele. Exatamente, eu costumo brincar, né? A gente não vai lá abrir um Instagram e vai chorar, e vai falar que não teve dinheiro para pagar uma conta. Ninguém quer ver esse tipo de conteúdo, né? Não, a gente vai lá e quer mostrar, até que eu percebo, né, na internet hoje, um movimento muito de influencer, né, até das pessoas mostrando um pouquinho de recortes, né, falando de coisas que também são difíceis, mas, na verdade, tentando normalizar alguns processos, né? Tem muita coisa boa na internet para a gente consumir também. Tem muitas pessoas que ensinam muita coisa, que estão ali compartilhando conteúdos, né? Que, de fato, vai agregar na nossa vida, na nossa saúde mental, no nosso conhecimento. Mas a gente tem que fazer um filtro do que a gente vai consumir para que isso seja benéfico. Porque a internet, as redes sociais, a internet em si, ela é positiva, porque ela aproxima, né? Porque ela traz informação, porque ela auxilia a gente, facilita, poxa, coisas que antes era difícil, que antes, né, pessoas de determinada classe tinham acesso, outras acabam tendo ali com acesso, né, à informação e tudo mais. Agora, a partir do momento que o acesso a essas redes sociais se torna algo comparativo o tempo todo, onde você começa a consumir aquilo ali, você começa a se sentir mal com a vida que você tem, com aquilo que você tem, aí já começa a ser um sinal de alerta, sabe? Verdade. E hoje, assim, nossa, a gente tá, né? Isso vem revolução, desde quando eu estudava, revolução industrial, globalização, internet. Cada vez mais as pessoas estão mais conectadas, mas eu sinto as pessoas cada vez mais solitárias. Muito. Né? Por que isso, assim? Por quê? Né? Quando a gente vive um momento onde as pessoas elas se comunicam mais, principalmente através da internet. As pessoas querem abrir ali um Instagram, dar o bom dia, compartilhar o café da manhã, mostra a vida, o dia a dia.
mas cadê a profundidade disso? Verdade. Né? Então, por que as pessoas se sentem cada vez mais solitárias, mesmo cercadas ali de companhia? Porque não tem profundidade. E o nosso cérebro, ele não foi desenvolvido, vamos colocar assim, para esse monte, para lidar com esse tanto de coisa ao mesmo tempo. Então, as relações, né, para a gente se sentir seguro, para a gente se sentir amado, para a gente não se sentir solitário, tem que ter ali a relação interpessoal, né, que tem muito isso, mas de uma forma muito rasa. Então, acho que é mais por isso, por falta de profundidade mesmo nesse contato. Não entendi. E, assim, quais os maiores, acho que a gente já falou um pouco, os maiores problemas que a gente vê emocionais nas pessoas hoje? Nas pessoas, no geral, né, talvez eu não consiga te responder, mas hoje o que mais chega para mim de demanda, né, ali no consultório, tem relação com ansiedade, né, e questões mesmo comportamentais, dificuldades, né, nos relacionamentos. Quando eu me formei, eu achei que as minhas maiores demandas seriam pessoas com transtorno. E, na verdade, não, né? Hoje, as maiores demandas estão relacionadas a relacionamento, a dificuldade no relacionamento. Não estou falando só de relacionamento amoroso, não. Eu estou falando de dificuldade no geral. Pessoas, né, que vêm com demanda de insegurança, com demanda de comparação, de baixa autoestima, né? Então, eu percebo um aumento, né, nisso e também, em potencial que é positivo, busca por ajuda. E você acha, com o tempo, essa ansiedade generalizada vai tender a aumentar ou reduzir? O que você dá de diagnóstico dentro daquilo que você já vivenciou? Olha, eu acredito, né, que eu não gosto de falar que eu acho, eu acredito que precisa, né, de intervenções públicas, inclusive, e a gente também precisa de ter um pouco mais de consciência das coisas. Por quê? Com esse monte de informação, a gente fica muito no automático, né? Então, mas também hoje vem uma leva muito grande de pessoas buscando qualidade de vida, né? A nossa geração aqui já tem essa pegada. Por isso que aí acaba refletindo aí, né, número de empreendedores, porque ninguém quer ser CLT mais, ninguém mais quer lá ficar cumprindo cargo horário. Então, assim, a geração, né, dos nossos pais tinha aquela questão de trabalhar tantos anos numa mesma empresa, de segurança, de estabilidade, né? E isso também diminuía ali um pouco da ansiedade. Você vira empreendedor, você vira ansioso, né? Porque tem todos os porquês da gestão de um negócio por trás. Mas eu acredito que se as pessoas agirem com um pouquinho mais de consciência e, de fato, né, conseguirem buscar uma ajuda, de um acompanhamento antes daquilo virar uma crise, a gente pode virar esse cenário, mas hoje não é realidade, tá? Hoje o Brasil está aí entre um dos países com mais casos aí de ansiedade no mundo, então hoje isso não é uma realidade, infelizmente. E hoje, é até interessante, hoje eu tenho uma irmã, né? Uma adolescente, nossa. Uma aborrecente. E, assim, como que... não só os adolescentes, mas também as pessoas mais velhas. Como melhorar a comunicação, tanto dentro de casa quanto no trabalho? Eu percebo isso também. A gente já passou lá pessoas novas, né? Lá no escritório. E a gente teve, assim, um pouco da parte deles, né? De dificuldade de comunicar. Sabe, impressionante. Eles tinham... eu tirei até pela minha irmã mesmo. Ela tem uma dificuldade gigantesca de se comunicar. Quando eu vou na casa da minha mãe, nossa, mãe, que menina, gente. Agora fica dentro do quarto, assim, sabe? É uma coisa muito, muito esquisita. E como que faz isso, dessa parte dessa comunicação, para melhorar, tanto dentro de casa quanto no trabalho? Lá no consultório da Narcisa. Não, sim, lógico que ela não vai ficar dando todos os bizus aqui. Não. Mas, assim, alguns pontos para quem tem... Tá, voltando para o adolescente, né? O adolescente, a criança, ela não vira adolescente da noite para o dia, né?
Então, tem toda uma construção ali. Então, não dorme criança e acorda adolescente. Acorda adolescente, verdade. Então, a gente precisa criar criar, né, conexão com aquela criança e entender aquele processo, que ela não é mais criança, ela também não é mais adulto. Então, um cuidado, né, que os pais têm que ter, respeitar esse momento também, se aproximar, ter tempo de qualidade, participar das coisas que aquele adolescente gosta de fazer, né, ter esse tempo com ele, porque se você chega perto daquele adolescente só para cobrar, né, só para poder chamar a atenção de alguma forma, como que ele vai se sentir seguro, confortável para poder estar próximo, para poder estar se comunicando? Não, a tendência dele é se isolar mesmo. Então, uma orientação para pais aí de adolescentes participe, né, do que o seu filho gosta de fazer, tenha tempo ali de qualidade, se interesse pelas coisas que ele faz, que ele goste, né, que ele gosta ali de fazer, entra um pouco ali no mundo dele, que com certeza essa comunicação ela vai melhorar. Mas se tiver algo assim alarmante, né, sinais mesmo de falta de motivação, de vontade, essa questão do isolamento também é um ponto de atenção, né? Aí a gente já tem que procurar uma ajuda profissional para entender direitinho, para entender se também a pessoa não tem um perfil mais introvertido, se ela gosta mais de ficar no cantinho dela, ou se ela está, de fato, passando por algum momento, assim, né, mais deprimido mesmo e tudo mais. Agora, voltando para a comunicação no ambiente de trabalho, eu separei, né? Que eu joguei a bomba aqui no teu colo e falei... A gente falou de adolescente, a gente tem que ir por um caminho. E voltando para a comunicação dentro do ambiente de trabalho, eu acho que é muito importante que a empresa ela tenha uma cultura, que ela viva aquela cultura e que ela estabeleça combinados. Por quê? Muitas das vezes, a dificuldade na comunicação tá porque um acha que falou, o outro acha que entendeu, mas ninguém sentou, ninguém se ouviu, ninguém expôs para o outro qual que é a expectativa dele com aquilo ali. O outro, às vezes, fica com o sentimento que acha que vai incomodar, que vai atrapalhar. Então, assim, tem que ter uma previsibilidade também, tem que ter os combinados. Então, dentro do ambiente de trabalho, a comunicação melhora deixando claro aquilo que você espera da pessoa, né? Tendo uma comunicação assertiva também, fazendo perguntas sobre o que você pediu com que fosse feito e executado. Então, eu acho que é das duas partes, né? Tanto o colaborador quanto o empregador também. Tem que ter uma cultura e tem que viver essa cultura. E também tem que ter a parte ali dos combinados. Né? Entendi. E por que você acha que as pessoas têm tanta dificuldade de lidar com conflitos? Porque não quer falar. Hã? Tem um exemplo aqui que ela estava falando. A gente teve um exemplo no escritório. A gente trocou um feriado lá. Gente, eu falo, gente, se comunica, é tão fácil. Aí pensei que trocaram uma parte de trabalhar metade do feriado, outra parte outra metade, para não ficar o escritório sem pessoas e o cliente trabalha naquele horário, ficaria ruim. Aí pensei que eles se dividiram, né? Cada responsável do setor se dividiu, beleza. Aí teve uma que o Josué não concorda, porque ficou ruim, é melhor eu vir com a outra pessoa, pipipi. Falei, tá, você já foi lá e conversou com o fulano sobre isso? Você já tá reclamando comigo para eu intervir. Você já foi lá e conversou e explicou isso que você tá me passando? Que eu concordo com você também, mas você vai... não. Então faz isso. Se ela não concordar, mas tá. Aí eu entro no meio desse conflito. Senão eu já vou atravessar a ordem de um, atrapalhar o outro, tu vai lá ver. Aí tá, sei que deu final de tarde, não me respondeu, eu lembrei. Falei, fulano, perguntou? Não, perguntei. Resolveu? Resolvi. Pronto, gente, não era um problema, era o problema. Comunicação. Exatamente. Mas eu acho que hoje, dentro das empresas, o maior problema é o que a Narcisa fez, o que você acabou de falar agora. Realmente a comunicação. Porque também tem aquilo também. Tem gente que acha assim. E a gente não saber reconhecer como empresa, empresário, que tem um problema. Não, concordo. Igual a gente faz NPS lá de tempo em tempo, e um ponto crítico dentro do nosso NPS, que é a pesquisa de satisfação interna, é comunicação. Né? A gente vai buscar ferramentas, formas de se comunicar melhor, enfim, busca profissionais para ajudar a gente. Porque às vezes o que é claro, para mim... O básico tem que ser dito. Exato. Né? Maturidade de equipe, então tudo isso influencia muito. Muito. Eu tenho uma equipe muito nova, né? Uma geração
mais atual, então é E difícil. aí você tem que ter uma Às vezes pegada. a forma que eu lido com o Richard, ele já me conhece, é diferente que eu tenho que lidar com o outro lá. Ih, Então, totalmente. você tem que ter um tato enorme para lidar com pessoas. Não, totalmente. O Richard é... Começaram já lá. É muito, apavoro ele. é muito engraçado, porque assim, o pessoal, não sei o que acontece, o pessoal tem bem que... As pessoas que entram, assim, mais novas no escritório, né? Acho que eles veem ele, o Josué, como, meu Deus. É porque ele chega, senta dentro da sala dele, fica ali imerso, levanta, vai no banheiro, volta, pega uma... E assim... Aí, às vezes, eu fico olhando assim, aí o Josué com o Richard. Acontece alguma coisa... Pô, Richard... Comigo e com o Richard, né? Comigo e com o Richard. Aí chega o outro, aí ele fala... Oi, Verena. Aí fica assim, olha, Richard, nem parece que é aquele lá. Aí Richard, deixa ele. Tato, deixa sabe? Como mas ele sabe balancear. Mas agora é muito engraçado. Às vezes discute assim, no bom sentido, né? Porque ele conhece o Richard de muitos anos. Eu tô falando do Richard aqui porque é ele que é o braço direito lá do José dentro do escritório. Mas é muito engraçadinho. Eu falo, olha lá, Richard saiu de um leão para uma ovelha. Aí a gente fica, não tem jeito. Porque e as pessoas também, lógico que a gente não deve tratar ninguém mal, tá? Não tô falando, pelo amor de Deus, tô falando isso aqui, não. Só que as pessoas também, caraca, você tem que pisar em ovos. Você não pode falar qualquer coisa, você tem que ser... sabe? Tem tudo, qualquer coisa que você falar atinge um negócio, atinge o outro. Tá difícil também essa parte dessa comunicação aí também com as pessoas. difícil, porque é muito complicado. Eu fico assim... Eu sou totalmente diferente do Josué, né? Se eu tiver que falar, eu falo. Quando eu vejo, eu falo, puta que pariu, falei. E isso é para qualquer um. A pessoa me conhecendo, a pessoa não me conhecendo. Ele já não, ele tem esse filtro. Ele sabe filtrar... Ele sabe filtrar melhor. Mas eu fico assim, as pessoas hoje estão muito chatas também. Muito enjoadinhas. Muita gente enjoadinha. Não, tá muita gente No enjoada. trabalho, mas, né, Não geral. não tô falando isso do trabalho, pelo amor de Deus. A galera do escritório, nem o pessoal do escritório. Eu tô falando assim, as pessoas no geral, em si. Você não pode falar nada, que tudo se atinge alguma coisa, se afeta alguma coisa, enfim. Aí desencadeia alguma coisa na pessoa. Lógico que a gente tem que ter o tato, né? Ali o feeling também, pra gente também não falar qualquer merda na cara da pessoa. Porque é igual... Alguém falou isso comigo. Foi até no escritório. Pra gente fazer... Você deve saber, né? Lá dos 5 minutos. 5 minutos ou 10 minutos? Não, é 5 minutos. Os 5 minutos, né? Pra você... Você Como sempre que é? filtrar. Se você chegou hoje toda mal arrumada e suja. Você mora, né? Pode morar em Paraíba do Sul. Você chegou, pra que eu vou te comentar que você tá suja, você tá mal arrumada, que você tá Você feia? não vai poder resolver aquilo Aquilo em 5 minutos. Então, só aquilo que você não pode resolver, fica caladinho. Verdade. E eu uso de exemplo hoje para todas as pessoas lá. Porque às vezes as pessoas falam sem pensar pro colega. Eu falei, gente, usa o critério dos 5 minutos. Se a pessoa não Sim. pode resolver, fica quietinho. A gente vai pronto. falar se a pessoa estiver ali, né, com o nariz sujo, Isso. ela pode ir ao banheiro, Vai e pode resolver, resolver, né? Se ela tiver com o cabelo bagunçado, ela pode ir lá e pode arrumar. Agora, se ela tá com uma vestimenta que não tá adequada, se ela tá com o cabelo, sei lá, sujo, por Verdade. exemplo, se ela tá com uma roupa manchada. Então, assim, a sinceridade, ela também não cabe em todos os locais. Verdade. E, assim, essa questão também da gente, de ter pessoas ali que são mais sensíveis, eu acho que a grande questão também é a gente olhar um pouco pra gente também, mas entender que a nossa vida não pode ser uma régua. Então, assim, tem pessoas que se doem com determinadas coisas que pra gente é algo muito tranquilo de se lidar. Porque na nossa história de vida, não tem uma bagagem em relação àquilo ali. Então, assim, trazendo um exemplo, né? Eu falei com vocês que meu pai brincava comigo, né? E fazia bullying lá, né? Quando eu estava acima do peso. Ele fazia bullying pesadíssimos, né? Mas isso... Eu não vou nem falar que eu não ligava. Eu ligava tanto que eu fui lá e emagreci, me incomodava. Serviu de incentivo. Mas aquilo nunca me quebrou, aquilo me construiu. Mas é a Narcisa que conseguiu.
Mas e as pessoas que estão começando, né? Então, assim, para mim, se brincasse ou não, levava na esportiva, brincava junto, peguei aquilo, falei, o quanto que isso me incomoda de verdade? Será que eu tô fazendo só porque ele tá falando? Mas depois que a gente começa o processo, coloca uma roupa, se sente bem, melhora a autoestima, faz isso, faz aquilo, aí você vai gostando do processo. Mas tem pessoas que já têm uma dificuldade maior, tem uma questão de limitação de saúde, né? Então, assim, as pessoas vivem coisas que a gente não sabe. Então, a gente tem que ter cuidado. Dentro do ambiente de trabalho, a gente tem que ter... Eu sempre, voltando para a empresa, eu sempre falo da cultura da empresa. Porque se a gente estabelece ali os nossos valores, né? A forma que a gente vai conduzir aquele processo, aquele ser humano, aquele colaborador, também nos dá um norte. Então, a gente também tem que olhar para aquela pessoa também como pessoa, entender que dentro do ambiente de trabalho também não cabe todas as nossas opiniões, né? Mas se a gente conduzir aquilo de uma forma profissional, a gente também pode cobrar do outro um comportamento profissional, né? E aí a gente acaba evitando esse tipo de problema também. Verdade. Agora eu quero saber, Narcisa, se psicólogo ele sofre de ansiedade. Você vai entender a minha pergunta, porque agora você está... Um assunto que eu gosto muito é de empreender, né? E a gente sabe que agora você está com o seu consultório, está tendo ansiedade. Como é que está sendo a abertura do consultório, né? Entrando no empreendedorismo aí? Olha, eu brinquei com a Tati aqui nos bastidores e falei que eu tenho um sócio, né? Eu e o governo. Tem mesmo. É o sócio mais injusto que tem. Ele não trabalha e recebe todo mês dele. Pois é, o absurdo. Tô indignada. Você não viu nada ainda. Psicólogo tem ansiedade, sim, claro que tem. Eu não sou uma pessoa ansiosa. Eu nunca fui, eu sempre geri isso de uma forma assim, como a gente começou falando, né? Eu tenho um problema, mas eu vou resolver esse problema. Então, eu não costumo... Essa é a Narcisa. Aí você pergunta assim, mas onde você desenvolveu isso? Não sei. Aliás, eu até sei. Eu tive que amadurecer muito nova. Né? Eu sou filha de pais separados, né? Toda aquela construção. Então, eu tive que lidar com situações que eu talvez não tivesse idade suficiente para poder lidar. E eu sempre busquei lidar com as coisas da melhor forma. Eu sempre vi as coisas dessa forma. Eu tenho um problema, ok, o problema está aqui. O que é que eu posso fazer para resolver esse problema? Acho que isso também me conduziu muito para a área da psicologia, né? Amadureci muito cedo, assumi responsabilidade muito cedo, comecei a trabalhar muito cedo, ajudar a minha família desde muito cedo. Então, acho que isso também me construiu esse lado de olhar para o problema e resolver o problema e não ruminar o problema, né? E voltando para a questão de empreender, sempre foi um sonho meu ser independente financeiramente. Eu sou uma pessoa ambiciosa, né? Essa ambição, eu considero ela saudável porque é algo que me movimenta, que me move, que me dá direção. E aí, como tudo na vida tem o lado positivo e o lado negativo, o lado negativo é você ter que arcar com os custos disso, né? Então, assim, eu ainda não estou ansiosa, né? Eu já entrei com essa previsibilidade do que eu ia encontrar desses desafios, me preparo, me organizo para isso. Mas psicólogo tem ansiedade, sim, né? Tem coisas, assim, que eu me pego. Por exemplo, quando a gente começou aqui a gravar, a Tati falou, tô ansiosa. Eu falei assim, eu também. Eu olhei e falei... As pessoas, todo mundo, quando vem, fala, mas depois vai falar uma conversa. Eu falei, brincar, será que eu vou conseguir responder? Brinquei. Mas, assim, eu assumo aquele pensamento, mas eu sei que é só um pensamento. Mas, no fundo, lá dentro de mim, você consegue sim, entendeu? No fundo, eu sei. Você falou aí de ambição, até trazendo um gancho. Eu também sou um cara extremamente ambicioso, né? Tenho minhas metas, traço as minhas metas. De um ano para o outro, eu traço minha meta para o ano seguinte, né? Sou organizado nesse sentido. Mas quando a ambição ela é boa e quando ela é ruim? Boa. Olha só. A ambição, ela é boa se a gente for separar o que é uma ambição saudável, né? E o que não seria ali algo saudável.
ela é boa quando ela faz isso aí que você acabou de falar. Certo. Você traça a meta, você traça objetivos e aquilo te move, né? Você faz aquilo de uma forma muito natural. Não tem o processo que eu falei com você lá da corrida, de correr meus 42 km, e eu fiquei com aquele sentimento de preocupação de transformar aquilo em mais um trabalho? Quando eu comecei a seguir a planilha, virou um processo natural para mim. Aquilo estava alinhado com os meus valores, estava alinhado com o estilo de vida que eu gosto. Eu gosto de dormir cedo, eu gosto de me alimentar bem, eu gosto de treinar. Então, cumpri aquele compromisso todo domingo de ter os meus longões, que era o único dia, né, que eu tinha para poder fazer. Era prazeroso, estava alinhado, olha só, com o meu estilo de vida, com o que eu gosto de fazer. Aquilo me motivava porque eu ia alcançar algo. E fazendo essa analogia com a ambição, para o projeto que você busca, para a meta que você busca, é aí que ela é saudável. Quando o que você está fazendo para alcançar aquilo te motiva. E quando ela deixa de ser saudável, né? Quando te paralisa, quando aumenta a autocobrança e você acha que nada que você faz está sendo bom o suficiente, né? Então, assim, nesse momento, a que custo que você vai alcançar isso, entendeu? A que custo que vale conquistar isso? A gente sabe que muito custa o que muito vale, né? Mas não vale a nossa saúde emocional, a nossa saúde física, não vale, muitas das vezes, a nossa família, não vale o nosso relacionamento, não vale a gente passar por cima dos nossos valores. Então, é muito bom ser ambicioso, desde que isso te mova, isso faça você se sentir bem. Deixou de se sentir bem, já não é mais saudável. Verdade. A consulta hoje está queimando, tá rodando. Pois é, tô vendo aqui que você tá pegando E Narcisa, qual é o desafio, voltando para o empreendedorismo aqui, quais os maiores desafios que você vê hoje de empreender na área da saúde? Olha, empreender na área da saúde é um desafio. A gente também estava falando tudo isso nos bastidores, estavam me dando cola. É verdade, falei sem perceber, conversando com ela. Empreender na área da saúde é um desafio porque o empreendedorismo exige com que tenha gestão financeira, que tenha processo, né, que tenha um controle ali, né, num planejamento para que o seu negócio funcione, para que o seu negócio dê lucros. E aí, quando a gente pensa na área da saúde, a gente fala de relação humana, a gente fala de pessoas, né? Então, assim, o grande desafio, né, no meu ponto de vista, é a gente conseguir separar isso, né? Separar que isso que eu trabalho com ética, com escuta, com acolhimento, mas o meu tempo, ele também é o meu trabalho, ele também é o meu sustento. Então, separar que eu estou ali cuidando das pessoas, obviamente, com muita ética, com muito profissionalismo, com muito carinho, mas aquilo ali também eu preciso organizar aquilo de uma forma que seja sustentável, né? Então, tem casos que vão chegar para mim, como, por exemplo, às vezes uma demanda social que eu não vou conseguir atender, que eu vou ter que encaminhar, né? Que eu vou ter que encaminhar para quem, né? Porque eu não vou negar nenhum tipo de ajuda de direcionamento, mas eu também hoje não tenho condições, às vezes, de assumir aquela responsabilidade. Então, acho que o maior desafio é fazer essa separação, porque eu quero ajudar, né? Sempre que eu posso, eu quero ajudar, eu quero ajudar, eu quero ajudar. E eu acho que é isso, é fazer essa separação. Legal. Trazendo também, né, como eu te falei, eu gosto muito, até os livros ali, Psicologia no Ambiente de Trabalho. Tem um arte de lidar com pessoas. É bom. Que eu já li, eu gosto, né? Mas trazendo para o ambiente de trabalho, como as empresas hoje podem cuidar melhor dos seus funcionários, né? Porque eu sempre falo, às vezes as pessoas estão mais tempos comigo ali, né, ativas, porque tem boa parte dormindo, do que às vezes com os familiares. Então, como cuidar melhor das pessoas no ambiente de trabalho? Olha, eu acredito que começando treinando, né? Treinando os líderes, né? Capacitando esses líderes, porque eles diretamente lidam ali com essas pessoas. E as empresas também, né, têm que ter um olhar para a saúde mental, que ela não é algo assim do indivíduo somente, o ambiente também adoece. Então, como que a empresa pode cuidar dos colaboradores?
tendo profissionais ali dentro que são capacitados para lidar com pessoas, né? Então, ali, treinamento de desenvolvimento desses líderes para que eles saibam gerir essa pessoa, dando espaço de escuta, de fala, né? Sabendo como falar, como preparar, como desenvolver, criando dentro das empresas um ambiente também, né, de valorização, né, onde tem ali os deveres, mas também tem ali aqueles direitos, trazendo uma previsibilidade do colaborador também, né, do que a empresa espera dele. Tem muitas empresas também, tem muitas pessoas que relatam a falta de feedback, né, a falta de reconhecimento, o quanto que isso gera um desgaste, o quanto que isso desmotiva a pessoa. Então, acho que dessa forma, né, treinando líderes, criando um espaço de escuta, mas também de fala, onde os direitos, né, também estão ali alinhados, junto com os deveres, que não é só ali dar direito, não, são os combinados que eu falei, é uma troca, trabalhando a cultura, eu volto para a cultura, sabe? Definindo a cultura, definindo os valores, apresentando aquilo ali para o colaborador, dando um espaço de escuta, de acolhimento, de direcionamento, profissionais preparados para poder liderar, né, pelo exemplo, ter uma conduta ética, respeitosa, porque às vezes a gente cobra uma coisa e a gente se comporta de outra, e isso faz com que também os líderes percam ali um pouquinho da credibilidade. Então, acho que, juntando um pouquinho de tudo isso, a gente está cuidando das pessoas, né? Não olhar para a saúde emocional como o indivíduo apenas. O ambiente também precisa ser avaliado, precisa ser cuidado, porque o ambiente também pode adoecer. Olhar o micro e o macro, né? É verdade. É interessante. E essa questão, como eu tive um cliente, ele vem assim, é frescura, não sei o quê. Mas como a gente consegue, que às vezes eu vejo de fato também que a pessoa está melindrosa, né? Existe. Para tudo, né? As pessoas gostam às vezes, do jeitinho. Como identificar de fato, né, o burnout daquilo que não é, sabe? A gente tem essa dificuldade. Porque eu acho que a questão da psicologia, ela é muito subjetiva. Ela não é matemática, 2 mais 2 é 4 e pronto, acabou. Como é que a gente consegue identificar isso? Olha diferenciar, na verdade. Você identificar, eu te falar como que você vai identificar, a gente entra num contexto um pouquinho mais difícil. Mas o que são pontos bacanas da gente observar? Né? Acho que você tem que validar o que a pessoa tá falando, claro, mas é a mudança de comportamento mesmo da pessoa no todo. Então, assim, às vezes as pessoas confundem, acham que a pessoa que tá mal, ela tá mal o tempo todo. Mas não é bem assim. Às vezes a pessoa está enfrentando ali um quadro depressivo, mas ela acorda todos os dias, ela vai trabalhar, mas é ela com ela mesma quando chega em casa que sabe dali da sua dor. Mas tem alguns comportamentos. A maioria das pessoas, né, num todo, tem uma mudança de comportamento, como, por exemplo, o estresse no trabalho, né? Então, os números da pessoa ali, né, começam a cair, você começa a perceber que a pessoa está desmotivada, você vê em outros aspectos da vida da pessoa o quanto que aquilo está refletindo no seu dia a dia. Então, assim, dá para você observar alguns pontos, né? Mas eu também oriento a você olhar o ambiente de trabalho. Será que tem algum risco psicossocial ali que pode, de fato, promover? A crítica que aquela pessoa traz, o desgaste emocional dentro da empresa é real? Né? Eu acho que, assim, não tem como a gente identificar. Você está falando a verdade, você está falando mentira. Não dá pra gente... Até porque é uma caixinha de surpresa, né? Não dá pro ser humano. Não dá pra gente fazer isso. Verdade. Mas tem um outro contraponto aí. Dá pra você investigar se aquilo que ela traz como queixa, como dor, é real, tá acontecendo. E trabalhar na prevenção daquilo ali, entendeu? Acho que você podia ir inverso. Entendi. Né? Falando agora, saindo um pouquinho dessa parte empresarial e falando um pouco de... Pra vocês duas! Que ele Aí adora. É 2 contra 1. Não, ele se deixar, ele fica aqui de empresa, disso e aquilo. Mas trazendo um pouquinho para o futuro, como que você vê a psicologia nos próximos anos? Eu acho que a psicologia ganhou muito espaço e ela vem crescendo muito, tem espaço para todos esses profissionais aí que estão sendo formados. E eu vejo ela como um grande suporte no cuidado das pessoas, né? No suporte de autocuidado, de autoconfiança. E
eu vejo um campo muito bom para trabalho e para crescimento. Sim. A gente vê hoje igual... qual é essas coisas, né? De inteligência artificial. Eu vou entrar... Olha só. Não, eu até, aquele gancho que a gente estava conversando, acho que até psicólogo mesmo pessoa. Ela falou que no mundo, o chat GPT, Isso que eu ia falar agora. ele é utilizado, as pessoas utilizam muito ele, apesar de erroneamente, como psicólogo. A cara É da uma- psicóloga Sim, é um falando dado, isso. eu achei assim. Não, mas esse dado É verdade, é real. Eu ia mais fazer essa utilizado pergunta. como Hoje, psicólogo. sim, hoje tem uma pesquisa. Como que você vê isso? Hoje tem uma pesquisa É que real, mostra real. esse dado que o José está falando, que é justamente hoje a busca pela inteligência artificial, ela tá ali no top 1 que as pessoas utilizam para não se sentir sozinhas, né? Então, assim, para companhia e também para troca. O que acontece? O uso da inteligência artificial utilizada ali como terapia não é uma novidade, tá? Na década de 60, existia um chatbox, existia um chatbox, se eu não me engano, eu não vou me lembrar, mas depois eu posso até colocar para vocês colocarem ali como referência, que já tinha essa inteligência artificial programada simulando atendimentos terapêuticos. Então, isso já existe há muito tempo. O que aconteceu hoje com a inteligência artificial? Ela se popularizou. Então, todo mundo hoje tem acesso à inteligência. A gente, mesmo sem perceber, como, por exemplo, a inteligência está ali conduzindo o filme que você vai assistir na Netflix, como sugestão, né? Você tá ali no momento que você vai colocar a sua música favorita para tocar lá na Alexia, né? Tá na entrada dos bancos, tá no reconhecimento facial. Então, a gente já está imerso na inteligência artificial, uns mais diretamente, outros nem tanto. Então, assim, eu não sou contra a inteligência, eu acho que ela é a forma que ela é usada. A gente não tem que ter muito cuidado com a questão, né, do atendimento terapêutico através da IA, porque como já existiam esses sites, o que aconteceu com isso, né? Essa programação. Isso é uma programação. Esse programa, ele foi, eu não sei falar tecnicamente, né? Mas esse programa, ele foi melhorado. Então, o que é feito ali? Foi colocado dentro desses programas, dessas plataformas que existem, estudos, né, casos, estudos científicos, e aí faz com que essa conversa fique fluida. E a gente tem a sensação que a gente está tendo um diálogo, porque ele tem exemplos de casos, tem todos os estudos sobre transtorno mental, tem ali, de fato, se você pegar, abrir o telefone aqui agora, você consegue ter uma conversa, né, bem fluida. Só que a gente tem que ter um cuidado muito grande, né, e esse é o meu alerta, que a gente não pode comparar um atendimento psicoterapêutico com uma psicóloga e com uma inteligência artificial, porque a terapia, ela é feita de relação, de escuta, não só de escuta qualificada, mas também de intervenção clínica. E a terapia, ela não é só técnica. E ali dentro de uma conversa com o chat, não tem isso, não tem essa escuta qualificada. Qual que eu percebo de diferença também? Quando você conversa com a IA e ela vai te responder, a gente tem até casos assim, eu já fiz terapia com a IA e eu já me senti muito mais acolhida do que fazendo terapia com a psicóloga. Mentira! Já escutei, né? Então, assim, é preocupante ouvir isso, mas também é a realidade que existem profissionais em todas as áreas que não são tão bem preparados, mas se de fato você está ali sendo conduzido por uma boa profissional, ela vai ter a ética, vai ter o acolhimento adequado que dê você. Mas voltando ali a minha linha de raciocínio, se você pegar uma conversa ali com a IA e você trazer alguma queixa, muitas das vezes ela vai validar. Então, se eu falar ali que eu tô me sentindo feia, que eu tô me sentindo gorda, né, que eu tô com vontade de morrer, vou dramatizar, né? O que ela vai fazer? Pode colocar aí e ver o que ela vai te responder. Ela vai responder assim para você: sinto muito que você esteja se sentindo assim, né? Então, de uma certa forma, ela está validando aquela dor que você está trazendo ali. Verdade. Que muitas das vezes a pessoa vai se sentir acolhida, o alívio ele vai ser imediato, mas o profissional, o psicólogo,
ele vai trabalhar as suas crenças em cima daquilo ali, para que você mude, faça uma reestruturação cognitiva, né, para que você mude aquilo ali. Então, o profissional ele não vai validar isso, né? Ele vai trabalhar em cima disso, para que seja feita uma reestruturação cognitiva através daqueles pensamentos que você traz ali. Então, assim, tem que ter todo esse cuidado. A gente tem também, né, estudos de um jovem americano que se suicidou logo após ter uma conversa. Ele tinha as conversas diárias lá com a IA e olha como isso é perigoso. Se isso é evidenciado numa consulta terapêutica, a gente tem recurso. É claro que a gente não tem o poder de impedir que ninguém, né, faça isso. Não é nenhuma responsabilidade, mas é uma responsabilidade nossa tornar com que aquela pessoa esteja segura, né, às vezes encaminhando para uma internação, junto com aquela pessoa acionando, né, a família para que ela não fique sozinha naquele período. Mas e a inteligência? A inteligência vai pedir com que ela busque ajuda. E se ela não buscar? E se ela não estiver bem emocionalmente para isso também? Se de fato ela está ali falando porque ela está criando coragem para tomar aquilo ali. Então, assim, tem todas essas camadas. Vários, fato principal. Nesse caso, é o fato principal, né? O fator humano. Quando eu penso na inteligência artificial, e se eu pudesse também separar, igual a questão que você me perguntou, né? De onde é saudável e de onde não é, eu uso a inteligência artificial, né? E eu oriento, às vezes, os meus pacientes a usarem também como recurso. Recurso, poxa, se você pode ir lá buscar a inteligência artificial, perguntar uma técnica de respiração que você não lembrou ali de cabeça, você pode utilizar ela como que vai ser benéfico, como uma agenda ali do controle das suas rotinas, organizar alguma coisa. Então, assim, até para um recurso ou outro, mesmo que seja terapêutico, vai ser positivo, mas não para a terapia. Então, assim, o limite é esse daí que eu trouxe esses exemplos para vocês. Mas, você falou de terapia. Muitas pessoas ainda são... como é que eu posso falar isso aqui para não ser... São contra terapia. Acho que não é necessário. Vai pegar os antigos. Se falar pro meu pai terapia, você tá meu pai também. Não tem essa percepção. Isso eu acho que mudou muito, né? Mudou, mas eu ainda acredito... Mas tem bastante também. Sim. Terapia é frescura. Vai fazer isso para quê? Então, assim... Como lidar com essas pessoas? Que às vezes ali, você tá querendo... Porque, real, o meio, ele influencia muito. Às vezes você tá num ambiente que você sabe que você precisa de uma ajuda, de um socorro, e você tem pessoas ali... isso é bobeira. Isso é isso. Porque você fica até meio... Tipo, o que eu faço? Eu fico aqui, eu continuo aqui onde eu tô, ou eu procuro e as pessoas ficam me julgando? Hoje não, hoje eu quero que se dane. Eu dou tanta importância pra isso. Né? Você rapaz, um dia a Narcisa tava lá em casa, essa mulher me perturbava. Falei, pelo amor de Deus, vai na Narcisa, hoje que eu pago. E ela foi, toma o dinheiro, vai, pelo amor de Deus, não tô te aguentando hoje não. Não tô falando de você. Mas as pessoas elas ainda enxergam a terapia como uma coisa muito banal. Não é todo mundo, mas... Como que... Até falando para as pessoas que vivem nesse... Não é o meu caso, tá? Pelo amor de Deus, não é o meu caso. Não tô falando do meu marido. Mas, assim, tem pessoas que vivem nesse meio. E é muito real. E, às vezes, a pessoa fica ali coagida. Buscar ajuda, né? Como? Agora, eu tô, assim, falando para essas pessoas mesmo. Que, às vezes, elas sabem porque a gente sente quando a gente precisa de uma ajuda. Sabe? A gente consegue, lógico, Deus é a nossa base, né? Deus é a base de tudo. Mas eu acredito que ele deixou profissionais, igual deixou médico pra gente procurar, deixou psicólogo pra gente procurar. Mas como essas pessoas querem, para quebrar essa barreira do entorno delas, assim, sabe? Quando é difícil, né? Quando as pessoas não mudam, a gente muda as pessoas. É verdade. Mas tem pessoas que não dá pra gente simplesmente, né, tirar ali da nossa vida. Mas o que acontece?
Eu não vejo mais dessa forma, tá? Eu acho que as pessoas, com acesso à informação, a conhecimento, isso tem mudado e mudou muito. A gente, às vezes, escuta isso de um público mais simples, mais sem acesso à informação, a conhecimento. Então, você não precisa ali ficar provando para a pessoa que você precisa ou que aquilo é bom, principalmente quando é para você. Você não precisa de buscar uma validação. Verdade. Você precisa fazer aquilo que você tem vontade de fazer, se você identificou, se você acredita. Porque, assim, a terapia também, a pessoa tem que querer, né? Não é um processo que a pessoa pode ir obrigada, ela tem que querer aquela ajuda, né? 50% vai ser responsabilidade dela e 50% ali vai ser uma troca, né? Mas ela também tem que fazer a sua parte. Então, para as pessoas que não apoiam, você não precisa esperar a validação de alguém para buscar essa ajuda, né? Você pode fazer isso por você, de forma genuína, sem ficar alarmando ali que você vai estar buscando essa ajuda. Mas sempre que a gente tiver a oportunidade, né, principalmente se for alguém próximo, a gente trazer esse conhecimento de uma forma leve, né, a gente evidenciar que isso é preconceito, que não é, que muitas das vezes as pessoas, o que a gente escuta mais, quem faz terapia é doido, né, que é o que a gente escuta muito. Não é, são pessoas que querem ajuda para poder lidar com questões, às vezes, do dia a dia, com transtorno também, obviamente, precisa. Mas não só essas pessoas, né? A terapia, ela pode ser um recurso para autoconhecimento, para lidar com os conflitos, como a gente falou, para aprender a impor limites, para N coisas que não necessariamente vai ter uma relação apenas com doença, né? Com adoecimento e tudo mais. Pode ser um processo também de descoberta, né? De orientação profissional, enfim, o nosso leque é gigante. Hoje o governo, de alguma forma, nem todos têm a condição de pagar. Hoje, por questão de saúde pública. Hoje o SUS disponibiliza tratamento psicológico? Sim, disponibiliza. O que acontece? A gente sabe, né, que tem ali a dificuldade do SUS, mas eu não sei aqui em Três Rios eu sei que a gente tem atendimentos pela rede pública, você tem que passar pelo encaminhamento, né? Você precisa do encaminhamento do postinho e, enfim, buscar ali a informação ali onde vai ser direcionado esse atendimento. A gente tem o CAPS também, né, como rede de apoio, alguns atendimentos são realizados lá também. E só que, para as pessoas que não têm condições hoje de fazer uma terapia, né? Qual o canal que ela pode buscar ali como recurso se ela estiver esperando ali uma vaga no SUS? Hoje nós temos, né, a gente pode buscar, às vezes não só de forma presencial também, mas as universidades, né? A universidade também tem ali a parte de atendimento gratuito daqueles profissionais que estão se formando, mas que são supervisionados também. Olha que legal. Né? A gente também tem pessoas que estão iniciando a trajetória, que são bons profissionais e que têm agenda social. Então, assim, todo mundo que se forma começa de alguma forma. Então, às vezes, tem outros recursos também, além do SUS. Mas, para casos de urgência, a gente tem um canal também chamado CVV, que o número é 188, e que se a pessoa estiver passando por alguma situação ali de crise, de medo, ideação suicida, ela pode ligar, esse canal é gratuito, funciona 24 horas, e ela vai receber, né, vai receber o acolhimento e o direcionamento necessário. Isso é federal? CVV. Legal. 188. Legal. Bom, né? Porque às vezes tem gente que tá ali na beira, no desespero. Tem esse canal, sim. Tá? Esse canal existe, é gratuito e você fala com uma pessoa ali que ela vai te acolher e te direcionar. Sim, pode até ser ignorância da minha parte, mas eu não sabia que existia. Não sabe. Não, mas surgiu minha dúvida. Muitas pessoas não sabem. Eu não sei hoje como que funciona aqui na prefeitura para o atendimento, tá? Mas eu sei que existe. Legal. Tá? Muito legal mesmo. Narcisa, a gente tem um momento, lembra da Marília Gabriela? De frente com a Gabi? A gente tem um momento aqui que a gente fala que é de frente com a Tati. Então, assim, é um bate-bola que ela faz com os nossos convidados. Então, eu vou deixar você com ela aí. Fica aí à vontade. Essa daqui foi a cereja do bolo que eu essa que é a surpresa. As 7 chaves, com certeza. Mas assim, você vai tirar de letra, tá? Bom. É um bate-bola. Vou te fazer uma pergunta e você me responde. Um hábito que mudou sua vida? Constância. Um livro que todo mundo deveria ler? Como fazer amigo, influenciar pessoas. Legal. Ali, Você tem também? Tem? Já li, Tem, né? Muito bom. Uma frase que te inspira?
que eu tô lembrando dela, tá? Aham. Esse bate-bola. Olha só, deixa eu falar um segredo pra vocês. Esse é o meu problema. Pressão eu não fiz. Vocês acharam. Peraí, lembrei, tá? É uma frase que me inspira muito, que conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Uau. Verdade. Uma pessoa que te inspira? Meu pai. O que é saúde mental para você? Saúde mental, para mim, é qualidade de vida. Saúde mental, para mim, é equilibrar os pratos. Saúde mental, para mim, é ter tranquilidade, é ter paz, é ser protagonista da própria história, né? Saúde mental, para mim, é equilíbrio, né? Resumindo. Legal. E para finalizar, o que é gestão para você? Agora que você entrou aí realmente, oficialmente no mundo do empreendedorismo. A carinha dele. Vou esperar. Olha, gestão para mim é um processo. Já ia ser bem redundante aqui agora. Acho que gestão é um compilado de coisas, mas se a gente pensar direitinho, não é tão distante assim, né, da psicologia, né? Porque também precisa de relações humanas e a gente precisa de pessoas para gerir, para que possam gerir as coisas. Então, assim, gestão é você ter um bom controle financeiro, é você ter capacidade de tomada de decisão, é você ter planejamento, é você ter todas essas coisas juntas, sabe? Porque, assim, para a gente gerir algo, a gente tem que se planejar, a gente tem que se organizar, a gente tem que poupar, né? A gente também tem que investir. Então, ter dinheiro é muito bom, mas a gente também não pode se tornar refém dele, né? Então, assim, eu acho que esse compilado de coisas é gestão, é gerir. Top, bom. Narcisa, a gente, né, primeiro agradecer pela sua presença. A gente remarcou algumas vezes, mas no final a gente conseguiu se encontrar. Então eu queria, essa câmera aqui é a sua, você deixar um recado para as pessoas, o último recado, onde as pessoas te acham e quando deve procurar ajuda. Então fica à vontade aí para o seu recado final. A orientação, né, que eu daria, que o psicólogo não dá conselho. Boa. Ele orienta. O direcionamento, né, que eu daria é que você não espere estar em crise para buscar ajuda, né? O que são sinais de alerta que uma pessoa precisa de ajuda, emocionalmente falando? Quando a gente começa a perder o interesse e prazer por coisas que antes nos motivavam, né, em todos os outros aspectos. Quando a gente dorme, mas não descansa, quando a gente faz as coisas, né, muito no automático. Então, não espere estar em crise para poder buscar ajuda, né? Essa ajuda antecipatória faz com que isso, pedir ajuda, né, não é fraqueza, muito pelo contrário, é força, é resiliência, que a gente possa viver num mundo com menos comparação, né, com menos autocobrança, né, que a gente possa ser mais protagonista da nossa vida, que a gente saiba escolher a forma que a gente quer conduzir a vida de acordo com os nossos valores, não se importando tanto com a opinião das pessoas, fazendo as coisas pela gente, se colocando em primeiro lugar também, mas com equilíbrio, né? Porque a gente vive se relacionando, então ter esse equilíbrio também é importante. Mas, de fato, assim, não esperar chegar uma crise para poder pedir ajuda. Busca essa ajuda, busca um profissional, né, qualificado, né? Insira o esporte na sua vida, faça por você hoje aquilo que um dia você se prometeu. Se trate com o mesmo carinho que você trata quem você ama. Acho que essas são as dicas. Boa. E aonde me encontrar, né? Meu consultório fica em Três Rios, na clínica... Meu consultório fica em Três Rios, no edifício Zilda Matos, na rua 15 de novembro, na sala 407. Você também me encontra no Instagram, narcisa@psi. Lá eu compartilho um pouquinho ali do meu dia a dia, da minha realidade, conteúdos voltados para a área da saúde mental. E é isso. Obrigada.
E eu adoro os Bom conteúdos. demais, né? Narcisa, viver é diferente de sobreviver? Viver é diferente de estar vivo. Legal. Narcisa, novamente, muito obrigado pela presença, tá? Deixou seu recado, muito legal. Sempre as nossas conversas fluem, é muito legal ter os convidados. E eu falo que cada vez, né, eu saio daqui um pouquinho mais inteligente com os nossos convidados, né? Muito obrigado. E, pessoal, é isso. Agradeço, pessoal. Siga, compartilha a gente nas redes sociais. É Gestão na Veia. Obrigado. Tchau, tchau. Valeu.